Sem entender nada, Ian é pego de surpresa ao descobrir que aquele brilho vinha de Shirp. Uma janela do sistema aparece informando que o poder espiritual estava no máximo. O brilho de Shirp se intensifica e vemos sua forma evoluída. Para mim lembra uma águia. Deixem suas opiniões. Então outra janela de sistema aparece. O espírito elétrico Shirp evoluiu de um espírito inferior para um espírito intermediário. Ian diz: "Uau, o Shirp evoluiu. Beleza. Vamos dar uma olhada nos status. Agora ele tem uma nova habilidade inata. Sempre que um monstro for atingido por magia espiritual, 10% do dano será convertido em vida." Ao ver aquilo, Ian diz: "Espera, isso não é igual a roubar vida?" Contudo, como a esfera voltaica não é feita para causar dano, acaba sendo apenas uma pequena recuperação, mas pelo menos é uma boa habilidade. Em seguida, Ian elogia Shirp e o chama, mas ele simplesmente o ignora. Até que Lai também chega querendo ser parabenizado. Ian o elogia dizendo que ele havia feito um bom trabalho. Então, com um olhar demoníaco, ele olha para o restante das baratas. O tempo passa e de volta à torre. Vemos um monte de pedras da alma e ao ver aquilo a guardiã impressionada diz: "Mas que danado é isso? Por que tem tantas pedras da alma?" Ian, com uma cara de orgulho, responde: "Bem, como você pode ver, eu sou muito bom." "Obrigado por aceitar meu pedido", responde ela. "Tem um motivo para o Ackley ter te enviado a mim." Então a mensagem de conclusão aparece. Ian conseguiu classificação SSS e recebeu 22 milhões de experiência. E com um sorriso ele diz em pensamentos: "Isso valeu todo aquele sofrimento." A guardiã o chama dizendo que irá mostrar como restaurar as pedras da alma. Eles caminham até uma sala. Ao entrarem, Ian pergunta: "Que lugar é esse?" Ela responde: "Este é o lugar onde você pode restaurar as pedras da alma." Em seguida ela pega a bolsa com as pedras de alma e as coloca sobre uma espécie de altar de pedra. Elas começam a se juntar. Um grande brilho ilumina toda a sala. Então uma pedra começa a se formar. O brilho era tão forte que Ian mal consegue manter seus olhos abertos. Até que a pedra parece pulsar enquanto brilha e a guardiã diz: "Quem será esse?" Então vemos o espírito de um monstro se formando. E a guardiã diz que havia sido um sucesso. Uma mensagem do sistema aparece dizendo: "Monstro antigo Clopsis foi restaurado com sucesso. Já que você conseguiu restaurar um monstro antigo, você recebeu 500 de fama. A partir de agora o monstro Clopsis, ou para os íntimos Baratão, aparecerá no continente Colonar." Então Ian se questiona: se você restaurar um monstro antigo, eles aparecerão nessa dimensão? Por minha causa um novo monstro aparecerá no continente. Então, olhando para a pedra, a guardiã diz: "Beleza, vamos continuar restaurando monstros antigos." Então vemos que além do Baratão, eles restauraram o tigre-dente de sabre que vimos antes e a tartaruga. Mas também houveram fracassos. Até que no último, um brilho diferente aparece e vemos o espírito de um fucking tigre. E uma mensagem do sistema aparece: "O monstro antigo Halikan foi restaurado com sucesso. Já que você conseguiu restaurar um monstro antigo de raridade heroica, você recebeu 30 mil pontos de fama. A partir de agora o monstro Halikan irá aparecer no continente Colonar." E muito entusiasmada, a guardiã diz: "Uau, não pensei que eu seria capaz de ver o lendário Halikan." E com um sorrisinho, Ian diz em pensamentos que queria aquele monstro. Ela diz: "Obrigado pelo trabalho duro. Graças a você fui capaz de ver monstros antigos que só existiam em livros." E meio sem jeito, Ian responde: "Não foi nada. Graças a você fui capaz de ver algo especial." E apontando para o espírito, ela responde: "Posso confiar essa criança a você?" "Boa, moleque. Agora temos nosso primeiro lendário." Então Ian responde que sim. E uma mensagem do sistema aparece: "Você obteve o selo de invocação de Halikan." E podemos ver os status do Halikan. Nível 1. Raridade heroica. Tipo: divindade antiga. Personalidade: violenta, não pode evoluir. E agora as habilidades. Pancada. Ataques normais têm 10% de chance de atordoar o inimigo por 1 segundo. Guardião do Vento. Durante 2 minutos a velocidade será aumentada com base no ataque, defesa e inteligência. Fúria do Tigre Branco. Quando o inimigo está atordoado,
todos os seus status anormais serão retirados e a velocidade será aumentada em 50% por 10 segundos. Depois de ver tudo, Ian diz: devo treiná-lo usando o método que pensei? Então ele começa a explicar: primeiro eu vou maximizar o potencial, dessa forma a experiência obtida será maior. Então ele o invoca, e lá vai ele dar o nome pro bicho. E como todos sabemos, a criatividade do Ian não é lá essas coisas, né? Eis que olhando pro Halika ele dá o nome de, adivinhem só, Hali, um gênio da criatividade. Fiquei emocionado, mas beleza, voltando à história. A guardiã diz: Rorô, ele gostou de você. Ian responde: eu também gostei dele, acho que combina com o título de divindade. E cortando o clima com os olhos brilhando ela diz: bem, então está na hora de falarmos do nosso objetivo principal. Estou falando sobre a alma do Deus Dragão. E ao ouvir aquilo Ian fica sério. Ian responde: está falando disso? E mostra a pedra do Rei Dragão. E enquanto olhava a pedra Ian nota algo diferente. Em seguida entrega a pedra à guardiã e então ela coloca no altar. Um intenso brilho maior do que os anteriores podia ser visto. E em pensamentos Ian diz: finalmente poderei ver o Deus Dragão. Se é um deus, então será um monstro em patamar totalmente novo. Não só como uma invocação, mas como um monstro que agora aparecerá em Kylan. É uma verdadeira lenda. O brilho aumenta mais ainda e Ian começa a se perguntar por que estava demorando tanto. E então a forte luz vai diminuindo aos poucos e ao invés da alma do Deus Dragão, aparece um ovo. Ao mesmo tempo a guardiã diz: foi um sucesso, parabéns. O ovo do Deus Dragão foi recuperado. Ian responde: ovo do Deus Dragão? E segurando o ovo a guardiã diz: sim, se esse ovo chocar você será o primeiro invocador a ter um Deus Dragão, algo que não é visto há mais de 100 anos. E ao ir entregar o ovo a Ian, a atrapalhada tropeça e deixa o ovo cair. Desesperado Ian se joga e consegue pegar o ovo antes que ele chegasse ao chão. Porém, com a coordenação motora de um pinguim, Ian derruba o ovo e ao cair o ovo até quebra o chão. E com as mãos na cabeça Ian diz: ah não, me fudi. E chorando de joelhos no chão em pensamentos ele diz: trabalhei tão duro para recuperar isso e agora está quebrado. Então ele olha o ovo e percebe que não havia acontecido nada e diz: como assim o chão quebrou? Do que isso é feito? A guardiã interrompe pedindo desculpas e aliviado Ian aceita as desculpas. E diz que mesmo que seja resistente ele continuará a ter cuidado. Então o sistema avisa que todas as quests relacionadas à restauração haviam sido finalizadas. E parando por um momento, Ian se decepciona um pouco pois não havia recebido nenhuma experiência, até que várias mensagens do sistema começam a aparecer. O selo do item pena de enfeite de um domador de dragões foi quebrado, sua experiência está aumentando. Status de liderança aumentado em 150, afinidade aumentada em 200. Agora você pode capturar qualquer monstro sem se restringir à sua liderança. Porém, se o monstro exceder a liderança não poderá ser usado em batalha. A liderança para invocar monstros do tipo dragão foi reduzida pela metade. A simpatia de qualquer monstro do tipo dragão foi aumentada. Depois de ver tudo, Ian diz: carai, capturas ilimitadas, metade de liderança para dragões. Isso é foda demais. E com os olhos brilhantes em pensamentos ele diz: agora posso invocar pelo menos 2 monstros de raridade heroica e ainda vai sobrar liderança. Em seguida ele abre a janela do ovo, mas todas as informações não estavam visíveis. E ele reclama dizendo: já que eu trabalhei tanto deveria ter recebido um dragão completo e não apenas um ovo. Eu queria aprender sobre os ovos dos invocadores, mas isso não me deu nenhuma informação. Só tenho que aprender como chocar esses ovos. Agora que além do ovo do grifo tem o do Deus Dragão, ele pergunta à guardiã se ela sabe como chocar os ovos. Sorrindo ela diz: claro que sei. Empolgado Ian responde: sério? Poderia me dizer? Ela o questiona que mesmo ele sendo um invocador não sabia sobre isso. Então ela diz que bastaria ele incubar o ovo e Ian se imagina como uma galinha chocando ovos. Em pensamentos ele responde: meu Deus, ela acha que não pensei nisso? Posso encontrar uma mãe grifo no deserto Sicar para chocar o ovo, mas é praticamente loucura no meu nível atual.
Então Ian pergunta se não haveria outra forma de chocar o ovo, já que não tem como encontrar uma mãe dragão. Com uma cara de deboche ela concorda com ele. Tenho quase certeza que ela disse isso só para tirar com a cara do Ian. Então ela diz, mesmo não sabendo outro método, ela conhece alguns invocadores que podem saber. Ian pergunta onde estavam esses invocadores e ela responde que haviam morrido no Império Arnovil há 300 anos. Irritado, Ian diz, sério? Ela responde, já que você me ajudou, vou abrir um portal para que você possa falar com os espíritos deles. Ele agradece. E meio brava ela diz achar que Ian iria falar algo rude e ele desconversa. O nome do invocador é Iriel. Eles eram os melhores invocadores do Império Arnovil. Com certeza devem conseguir responder suas perguntas. Em pensamento Ian diz, parece o nome de uma mulher. Por ela estar falando deles com tanto respeito, devem ser bem velhos. Então ela diz que já que ele iria encontrá-lo e se ele poderia fazer um favor, então uma janela de quest aparece. Ian deverá aprender o meio de reprodução com o invocador Iriel. Ele deverá recuperar um casal de monstros, e como recompensa, ele receberá o livro de habilidade de como treinar seu dragão. Digo, como chocar um ovo. Ian pensa por um momento e fica feliz, pois era o que ele precisava. Pois completando essa quest, ele também irá completar a quest do Império. Ele segurando as mãos dela, ele diz que irá ajudá-la. Ela só agradece. A cena muda para as montanhas Norman. Lá uma pessoa está coletando ingredientes. É nossa Haryn, que ficou muito fofa nessa roupa de frio, até que um tigre de gelo avança em direção a ela. Ela se vira, uma flecha corta o ar e ela solta um grito. Quando o monstro estava para acertar Haryn, a flecha acerta em sua pata. Então descobrimos que quem havia atirado aquela flecha era Carvin. Ele chega chamando por ela, porém o monstro avança em sua direção. E carregando mais uma flecha ele grita para Haryn que aquilo era perigoso. E quando o monstro estava prestes a acertar as costas dela, ela usa uma magia de escudo e consegue defender o ataque. Então Carvin acerta a flecha carregada e eles derrubam o monstro. Então ele chuta o monstro caído e quando ele se vira pergunta para onde o monstro pensava que iria. E quando o monstro solta um rugido ele dispara a flecha final o derrotando. E um pouco tímido ele diz, viu Haryn? Te disse que era perigoso. Os monstros aqui são 20 níveis acima do seu. Ela responde, é por isso que você veio me acompanhar, Carvin. Obrigada, gostei dessa cara dela, não viu, gente? Carvin pergunta quanto tempo mais iria demorar para que ela conseguisse todos os ingredientes, pois ele queria voltar rápido. E sorrindo ela responde, aguenta mais um pouco, já peguei quase todos. E enquanto colhe ela diz em pensamentos, ingredientes finos são necessários para evoluir como cozinheiro, tem muitos itens de alta qualidade nas montanhas Norman. Queria trazer o Ian comigo, mas ele tinha uma quest urgente para completar, e observando ela Carvin diz, não tá pensando em nada estranho, né? Por que precisa de tantos ingredientes? E já irritado ele resmunga, quanta comida você vai preparar? E brava ela responde, tenho muitas refeições para cozinhar. Saindo de Kylan, vamos à casa de Ian. Vários jogadores estão falando sobre as aparições de novos monstros no continente. Ninguém estava entendendo nada sobre como os novos monstros apareceram sem nenhum anúncio oficial. Alguém pergunta, já encontraram os novos monstros? Devem ser bem legais. Outro responde, no fórum de prints tem um do Halikan. É um tigre branco gigante quase no nível 150. Nem a guilda Titã conseguiu contra ele. Ian lendo aquilo diz, nível 150, então o Rally vai ficar mais forte do que pensei, mal posso esperar para treiná-lo. Bom, se quero treinar o Rally devo primeiro encontrar o Iriel, já que ele tem o livro de como chocar o ovo do Deus Dragão, mais tarde de volta a Kylan. É aqui onde o Iriel está? Não sei quais monstros virão, preciso tomar cuidado, porém a paisagem aqui é tão pacífica, então duas mensagens do sistema aparecem. Você foi o primeiro a encontrar a Floresta do Amor. Sua fama aumentou em 1000 pontos. Você recebeu o Anel de Casamento da Floresta. Anel de Casamento? Vamos dar uma olhada. Anel de Casamento da Floresta Feminino. Todas as habilidades de batalha mais 20% selado. Todas as habilidades de artesão mais 30% selado. Cooldown de todas as habilidades menos 1 segundo selado. Raridade heroica. Pode evoluir.
Quando usado o relacionamento com a raça elfa aumenta, a amizade com todos os monstros aumenta em 50%. Os selos são retirados quando um casal usa ambos os anéis. Ian, depois de ver tudo aquilo, meu Deus, esse item é melhor que a pena do domador, na verdade. Nem tem como comparar eles e essas habilidades. E ainda pode evoluir? É a primeira vez que vejo isso em um item. O outro anel é igual, mas só pode ser usado por um homem. Então a quem eu deveria dar ele? Meu Deus, Ian, claro que é pra Harin. Galera, esse Ian é lerdo demais, parece meu PC. Então ele lembra de Harin. Eu até tive um momento de esperança, mas para nossa tristeza, ele desiste. Ele diz, nossa relação não é assim. Se eu não puder dar como presente, a única vantagem são os 30 de charme. Ele pensa um pouco, até que algo se aproxima. Pensando ser um monstro, ele já se prepara. Porém era um casal de unicórnios. Como assim unicórnios? Monstros de raridade heroica de nível 170. Devo fugir? Os unicórnios apenas ignoram o Ian e passam reto dando risada dele. Ele fica fazendo cara de tacho. Se todos os monstros forem do patamar desses unicórnios, não terei chance, mas não vou desistir do livro. Bem, parando para pensar, mesmo com níveis muito altos, eles não me atacaram. Por que não ir em frente, né? Ian segue caminhando enquanto anda, vai encontrando vários casais de monstros, então ele cai todo tristinho de joelhos. Eu prefiro lutar contra uma horda de monstros do que ficar vendo isso aqui. Te entendo, Ian, solteiro não tem um dia de paz. Até que uma voz surge, você é o Ian. Ele se vira na mesma hora, e quando pergunta quem é, uma elfa linda pacas aparece. Ele olha todo corado para ela, ela solta um sorriso que meus amigos, fiquei sem palavra. No capítulo seguinte, Ian fica impressionado com a beleza da elfa. Ela pergunta o que ele tinha achado da Floresta do Amor. Ian responde, nunca vi algo assim antes, mestre Iriel. Tudo está assim porque uma grande invocadora como você gerencia esta floresta. E galera, essa piscada dela foi fatal. Em seguida ele fala, tem uma coisa que está me intrigando. Encontrei tantos monstros no caminho, mas todos pareciam me evitar. Gostaria de saber o porquê. Meio sem jeito ela diz, bem, é que, ok. Vejo que não tenho escolha. Porque você tem o cheiro de ter sido solteiro a vida toda. E aquilo foi como uma pedrada no nosso Ian. Força, soldado, um dia a promoção vem. Então ele e Buk de joelhos começam a chorar e ela tenta consolá-lo. Logo após, ela pergunta o que a guardiã da torre queria dela. Ian diz, ela quer que eu aprenda com você a como fazer monstros procriarem. Ela responde, com certeza eu posso te ajudar nisso. Mas posso saber por que você precisa aprender isso? Então Ian conta a ela toda a história até chegar ali. Então ela o parabeniza por tudo que ele havia feito até agora pelos monstros. E com certeza precisará da ajuda dela. Mas para ser sincera, eu queria saber se você usaria esse conhecimento para o mal. Ele a questiona. Como assim para o mal? Ela responde, se eu te ensinar minha habilidade, você será capaz de reproduzir monstros artificialmente, Sr. Ian. Isso vai contra as leis da natureza. Ele sem entender novamente a questiona. Ela responde, naturalmente os animais precisam de um par para procriarem. E isso leva um tempo. Contudo minha habilidade encurta o tempo e o processo necessários. Ian já fica babando ao ouvir aquilo. E ela continua, alguém poderia usar isso para criar monstros como o gado. Por isso eu queria saber quais eram suas intenções. Ian compreende e em pensamentos ele diz, se alguém mal tivesse essa habilidade, realmente poderia criar monstros como o gado. Depois com convicção ele diz, prometo que não usarei de forma errada, pois para mim eles são como família. Ela diz, isso me deixa mais tranquila. Porém, suas habilidades não são boas para aprender isso comigo. Sem entender Ian diz, como assim não são boas? Ela responde, para obter essa habilidade, você precisa entender sobre acasalamento. E mais uma pedrada é jogada no nosso pequeno Ian. E mais uma vez chorando ele pensa, essa vida de solteiro só me ferra. Então uma janela de missão aparece. Ele deveria ajudar a unir dois elfos que não eram um casal. E a recompensa seria a habilidade que ele precisava. Pego de surpresa ele se pergunta como iria conseguir fazer isso. E enquanto caminha pela floresta ele diz, bem, a missão não tem uma dificuldade específica. Será que é tão difícil a ponto de não poder ser medida?
Em seguida ele abaixa e faz um carinho em Book perguntando se ele estava torcendo para ele conseguir. Um tempo depois eles chegam à casa do primeiro elfo. Galera, não sei vocês, mas eu estou achando essa área mais linda até agora. Gostaria de saber a opinião de vocês. Uma das fadas que deve se apaixonar está aqui, certo? Então vemos Ian falar com um pequeno elfo. E em pensamentos Ian diz: nossa, é só uma criança. Por que ela quer que eu reúna essas crianças? O que ela está pensando? Enquanto isso o pequeno elfo apenas encarava meio sem jeito. Então Ian diz: eu Ian, devo ajudar o Sr. Whitson e a Srta. Carol a se tornarem um casal. Whitson com a mão no queixo questiona: o senhor vai me ajudar? Mas sinto o cheiro de alguém que sempre foi solteiro vindo de você. Tentando disfarçar, Ian diz: mesmo? Logo após Whitson pergunta: há quanto tempo o senhor está solteiro? E com uma expressão abalada Ian responde: desde o dia em que nasci há uns 7.000 dias. Whitson responde: sério? Nem faz tanto tempo, estou solteiro há 55.000 dias, certamente você pode me ajudar. E ainda mais sem graça Ian responde: pra você ver, por isso que vou te treinar bem, confia, vou me certificar que a Srta. Carol se torne sua parceira. E assim começa o Tinder do Ian. Um tempo depois eles chegam a uma planície onde há vários elfos colhendo cogumelos. Beleza, eles haviam prometido colher cogumelos juntos, então essa é uma boa oportunidade. Whitson e Carol se olham, achei eles bem fofinhos, e ao longe enquanto observa Ian diz: pode ser mais fácil do que eu pensei. Porém, o tempo vai passando e eles apenas continuam a pegar os cogumelos sem dizer uma única palavra, deixando Ian irritado. Até quando vão ficar nisso? Vai Whitson, porém eles apenas vão embora sem dizer nada, e de volta à casa de Whitson, Ian está brigando com ele por não ter dito nada para Carol, e em lágrimas Whitson responde: eu tentei, mas minha boca não se abriu, e observa e pensa: vis, ele é pior que eu. Então é bem mais sério do que pensei, até que uma bola de cristal que estava sobre a mesa começa a brilhar, Ian pergunta o que era, e Whitson responde que era uma mensagem da Carol, fazendo Ian se questionar que os NPC também conseguiam enviar mensagens. E sério, Ian grita: a partir de agora você fará tudo o que eu disser, ouviu? E determinado Whitson concorda. Whitson pergunta o que deveria responder. Ian diz: só diga que chegou em casa em segurança. Então ele envia a mensagem. E respondendo a Ian ele fala: eu disse, eu cheguei em segurança, Carol. Fico aliviado em saber que você também chegou em casa em segurança. Boa, Whitson. E Ian vendo aquilo diz em pensamentos: não entendi esse final. Nem existem monstros que possam atacar as fadas nessa floresta. E para surpresa de Whitson, Carol se irritou e disse: se você estava preocupado, deveria ter me trazido para casa. Galera, ainda não foi dessa vez. Então ele com lágrimas nos olhos pergunta: Senhor Ian, o que devo fazer? Acho que a Carol está brava. Ian pensa: deixa eu ver, pedir desculpas não seria bom. Só que para nossa surpresa o Whitson com QI negativo de 9.999, envia para Carol uma mensagem perguntando se ela estava dormindo. Ah não, aí foi demais para mim. Certeza que o Whitson comprou algum curso de sedução na internet. Não é possível. Ian vendo aquilo pergunta a ele por que diabos ele havia mandado aquela mensagem se eles estavam conversando nesse exato momento. E nosso gênio do amor nem sabe por que fez aquilo. Ian se pergunta se a missão era impossível de concluir desde o início. Em seguida ele fala para Whitson: por que você não confessa seu amor por ela? E chorando ele responde: nem ferrando. Meu amigo disse que confessar seu amor por mensagem é o pior jeito. E finalmente algo útil veio do nosso Whitson. Eu ainda tenho uma pequena esperança. E Ian sabendo que não teria uma outra boa oportunidade, se é que podemos chamar isso de oportunidade, envia uma mensagem se passando por Whitson convidando Carol para jantar. O Whitson quase infarta vendo aquilo, e suspirando Ian diz: eu deveria ter feito isso desde o início. Até que Carol faz uma chamada de vídeo, e pego de surpresa Ian se questiona: essa coisa é um telefone. Whitson pergunta a Ian o que deveria fazer, e enquanto sai da casa Ian diz: olha, só seja sincero e tente se aproximar dela, vou esperar lá fora. Ian sai da casa e com um joinha, deseja boa sorte a seu pequeno amigo, e já se vira choramingando enquanto reclama da missão, até que um pouco depois, Whitson sai todo alegre da casa e diz:
Senhor Ian, conseguimos. Agora somos um casal, e isso foi tudo graças a você. Obrigado, Senhor Ian. E assim nosso soldado Whitson foi promovido a cabo. Deixem os parabéns para nosso pequeno guerreiro. A mensagem de conclusão aparece para Ian, o deixando sem entender, e voltando à grande árvore onde estava Ariel, ela diz: soube o que aconteceu com o Whitson. Obrigado pelo trabalho. E em pensamentos Ian diz: não existem pessoas boas ou ruins no amor, só existem aqueles que conseguem ganhar a afeição e os que falham. Conselhos amorosos do coach Ian. Ela diz: como prometido, irei te dar uma parte da minha habilidade, espero que possa te ajudar. Então ela conjura uma espécie de cristal. Você recebeu a habilidade de reprodução de monstros. Com essa habilidade você pode ver o gênero dos monstros. Então Ian diz: então agora posso ver o gênero dos monstros. Beleza, vamos testar nas minhas invocações. Ian vê que todos eram machos. Em seguida ele pergunta a Ariel se existiam mais monstros machos que fêmeas. Ela diz: não, com exceção de algumas espécies, a taxa é a mesma. E enquanto ela observa sem entender nada, Ian apenas aceita que todas as suas invocações tinham que ser machos. Em seguida ela entrega a Ian uma bola de cristal, dizendo que ele poderia mandar mensagem para ela a qualquer hora. Surpreso, Ian responde: por que você está me dando isso? Ela responde: não posso te contar agora, mas creio que em breve terei que entrar em contato com você. Eu posso? E antes que Ian pudesse dizer algo, uma janela de missão secreta aparece, sombra do maligno dragão Califa, e Ian deveria se tornar mais forte para poder ver os detalhes da missão. E sério, Ian pensa, esse é o nome que ouvi do invocador Oakley. Não é como se esse tipo de missão fosse fácil de conseguir, e como não tem tempo limite, não vejo motivos para recusar. Mas o que seria mestre de invocação nível 3? Não sabia que dava para subir de nível depois de se tornar um mestre. Beleza, vou apenas aceitar. Em seguida ele responde a Ariel: se eu puder ajudar, farei tudo ao meu alcance. E com um doce sorriso ela agradece. Já de volta à torre, a guardiã pergunta se ele havia completado todos os objetivos. Ian confirma e diz que recebeu a habilidade de reprodução. Ela o chama dizendo que tinha algo para mostrar. Então eles chegam a um curral com vários monstros. Ian questiona ela que estava faltando alguns monstros. Ela explica que ali era apenas para monstros herbívoros, e era mais seguro manter eles longe dos carnívoros. E chegando em frente a um casal de baratões, eles decidem procriar eles. Primeiro Ian registra eles como invocações e em seguida usa a habilidade de reprodução.